Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do nosso Fala Chefe, e hoje vamos falar de um tema que está no centro das atenções de todos nós, que envolve a nossa reforma tributária, os seus impactos mormente na contabilidade. Você que é contador, acostumado a lidar com PIS, COFINS, ICMS, IPI, agora você tem dois novos tributos que na verdade são irmãos siameses e eles estão modificando muito a prática contábil, o planejamento empresarial e inclusive da nossa população. Se você é contador empresário ou simplesmente se interessa pelo tema, fique aqui com a gente que hoje eu tenho o maior prazer de entrevistar o meu amigo André, conhecido como Dedeco, André Luiz. O querido André, ele é bacharel em contabilidade, tem mestrado pela FUCAP Business School, é pós-graduado, muitas pós-graduações. Já foi aqui nosso presidente do CRC Bahia na gestão de 2022-2023. É atual vogal efetivo da JUSEB da nossa Bahia. E poderia falar de milhares de atributos de Dedeco, tá? Mas ele tem um que é muito especial, que é um ser humano incrível. Tive identidade muito grande quando o conheci. Dedeco, seja muito bem-vindo no nosso Fala Chefe, bater um papo aqui sobre reforma tributária e contabilidade, meu irmão. Ô, Reison, uma satisfação estar aqui presente, fico feliz e lisonjeado, né, pelo que vem trazendo, evidenciando sobre a minha pessoa, e na realidade quero dizer para você que eu sou um grande esforçado e tenho um carinho muito grande por você, e você também inspira, viu? Faz com que a gente esteja a cada instante estudando para crescer ainda mais e poder contribuir com informação de utilidade pública para todos que nos acompanham. Pois é, Dedeco, eu nunca me esqueço das nossas andanças na vida, e aquele dia que você me deu uma carona mais longa, e você contou um pouco da sua história. Dentre tantas coisas lindas que pude ouvir de você, uma delas é que você já foi professor também de cursinho, que também foi professor de química, mas você era de matemática, salvo engano. E hoje estamos ambos na faculdade, né? Eu leciono Direito Tributário e você leciona Contabilidade na nossa Universidade Estadual da Bahia. E aí fico muito feliz por essa identidade. E hoje você falou que nós temos uma outra identidade, outro ponto em comum, né? Assim, meu irmão? Com certeza. Aqui nas conversas de bastidores, a gente já descobre que o nome da sua filha é o mesmo nome da minha filha, né? Luísa. Então, isso aproxima ainda mais o processo e essa correria que a gente, às vezes, coloca como algo que está desentoando, mas, na realidade, já é o nosso natural do dia a dia. Faz com que a gente busque com propósito e conquiste, né, os ambientes e os espaços. E fico muito feliz em ter essa similaridade com você também, Edson. Você hoje é professor, é empresário e tem essa influência junto àqueles que te acompanham e a gente também vai seguindo nesse mesmo processo. Então, a gente tem a similaridade aí muito bacana. Verdade. Eu acho que tem uns 2 ou 3 anos quando eu te conheci, você então presidente do CRC, abriu as portas assim para muitos debates. Naquele tempo a reforma tributária estava ainda naquelas 2 PECs, né? 45 a 110. Qual vai ser a redação final? A gente rodou essa Bahia palestrando sobre a reforma tributária e finalmente virou uma realidade. A reforma tributária aconteceu, a emenda 132, e temos a lei complementar também 214, que na cabeça de vocês contadores também está assim fazendo um vira-volta, né, André? Não, lembro muito bem, com essas andanças aí, tem algo que me marcou muito, era quando você começava a falar e trazia assim, né, para eu decidir se eu vou comprar um imóvel, eu tenho que ver as questões tributárias, eu não tenho direito de gostar do imóvel, eu tenho que saber se vale a pena ou se não vale. Então a gente começou a perceber que tinha coisas, não só, isso aí é só um ponto, né, de muitas outras variáveis que interferiam nas nossas ações, nas nossas atitudes. Então a população brasileira sofria muito com esse processo. E aí, quando você traz uma situação complexa, a dificuldade para a conformidade, o contencioso, a questão da interpretação, então tudo isso começou a juntar e naquele momento a discussão da reforma tributária ainda estava naquela situação. Será que vai acontecer? Verdade. Mas a gente sabia que ia acontecer, é necessário, mas o Brasil é muito grande, os interesses é muito grande, e a gente sabe que seria difícil, mas a partir do momento que implementou o cronograma, o pessoal correu atrás e agora estamos numa fase bastante adiantada. Verdade, verdade. E hoje, André, a gente vai tomar como roteiro aqui o impacto da reforma em 3 grandes áreas da nossa vida, certo? Seja para as empresas, seja para a população e seja para os contadores, tá bom? Esses 3 eixos é bom porque o nosso podcast ele acaba incluindo todo mundo. Ele traz muito o empresariado que nos ouve. Afinal, às vezes tem empresário que precisa saber de contabilidade para entender os problemas. Saber que o ICMS é calculado por dentro, isso talvez seja a maior loucura que o empresário tem que compreender na hora de precificar corretamente
os seus produtos e os seus serviços. Então, assim, nós temos hoje uma reforma que já é real, um sistema burocrático bem, eu diria, antagônico, bem pesado, bem complexo, bem regressivo, nada transparente, que está caminhando para um outro sistema tributário. Começando aqui, André, nessa questão das empresas, você acha que essa reforma tributária vai realmente melhorar o ambiente de negócios para que o Brasil cresça daqui para frente, André? Tem perguntas que são objetivas e tem perguntas que são subjetivas. Perfeito. Eu posso caracterizar essa sua como subjetiva, porque depende muito daquele empresário e daquele empresário que vai ter um acompanhamento e entendimento da reforma tributária para saber fazer uso dentro do negócio dele. Primeiro, se a gente for analisar, a gente tem dados aí do Sebrae, inclusive, que mais de 90% das empresas no país é de sociedade limitada e a maior parte dela também é pequenas empresas. E todas serão afetadas, inclusive, aí, com a reforma tributária. Só que a maioria delas tem dificuldade de permanência, né, após 5 anos de vida. E quando a gente vai buscar qual é, de fato, o ponto-chave que dificulta essa continuidade, a gente fala de gestão financeira, gestão tributária, acompanhamento contábil. E aí a gente pega a parte tributária, envolve também com a gestão das empresas e percebe que o empresário muitas vezes sabe fazer o negócio dele, mas ele tem dificuldade de fazer a gestão financeira, a gestão de logística, acompanhamento de pessoas e também entendimento estratégico no âmbito tributário para a formação de preços e os seus negócios do modo geral. Então, nessa perspectiva, um acompanhamento do profissional contábil é essencial para que ele possa ter uma interlocução interessante para saber fazer um negócio nesse âmbito burocrático. Então, ele não precisa entender como fazer o cálculo. Ele precisa saber que existe, ele precisa saber quanto é que aquilo vai valer, de modo geral, com relação ao preço que ele está cobrando, os custos que ele vai ter tributário com relação à operação dele, porque se ele sabe disso, vai facilitar o processo de gestão e pode gerar uma grande oportunidade. Então, facilita ele negociar com a população de um modo geral e direta, facilita, inclusive, ele demandar uma relação de preço, uma concorrência absurda que tem hoje nesse livre mercado, no livre comércio. Então, assim, vai depender muito de como o empresário vai enxergar a reforma tributária e qual acompanhamento ele vai ter. Porque se ele for se preocupar para fazer cálculo, todo esse processo, ele vai ter que se formar em contabilidade, vai ter que se formar em calculista, vai ter que sentar aqui para trabalhar junto com a gente. Perfeito. Que ele faça o negócio dele. Girar. Ele é sustentado justamente por esse suporte. Mas o conhecimento, isso é fundamental. Porque gerir uma empresa hoje perpassa em fazer a sua atividade, mas entender isso todo que vai ajudar a impulsionar, principalmente para que ele possa ter um fluxo de caixa positivo. Maravilha. E a gente vê a importância do profissional contábil, porque, André, o que eu mais percebo, empresários que não sabem precificar corretamente o que ele vende. Bota no sistema 30% a mais, bota 40%, vai ali no concorrente, está vendendo a quanto? A R$ 4,80, bota então R$ 4,50. Ele nem sabe o preço do PIS, da COFINS, do ICMS, nem sabe e vai fazendo. Ele tem mão de Midas, onde bota vira dinheiro, mas ele não sabe que às vezes está carregando um passivo fiscal a descoberto e que depois o pouquinho que ele conseguiu amealhar ser-lhe-á tomado de algum auto de infração, coisa do tipo. Então, a importância do contador é fulcral, normalmente para, inclusive o que você falou, até fluxo de caixa que o cara às vezes se embanana todo e deixa o lucro todo no banco no lugar de deixar dentro de uma organização. E a reforma tributária já tem um grande problema, que o grande problema é que o fluxo de caixa vai mudar. Agora, com a reforma tributária, e todos sabem, não vai ter mais como você passar o mês com o dinheiro do Estado no seu caixa. O tributo ele tem que ser pago antecipadamente. Quando você vende, inclusive a prazo, olha o grande problema, para receber você vai demorar, mas o split, o pagamento do tributo já vai se antecipar no seu conta corrente mensal. Então, assim, a reforma tributária carecerá de um contador da maior expertise para o cara não errar no seu fluxo de caixa também. Não tenha dúvida. Inclusive, hoje já temos alguns pontos, alguns impostos que vão deixar de existir. Na realidade, será feito aí um combo, para que o IBS possa ser evidenciado. Mas, assim, é até difícil de entender quando a gente vê um empresário comprar uma mercadoria, a mercadoria ainda nem chegou no estabelecimento dele, e ele ter que estabelecer um desembolso para pagar algo que não entrou ainda, e ele não sabe nem se ele vai conseguir vender de curto, médio ou longo prazo.
Então, assim, a organização financeira é fundamental. Por isso que eu falei, ele precisa tomar decisões gerenciais, entender dessa estrutura tributária para poder alinhar o seu negócio, e tem que ver a questão financeira, porque, infelizmente, se não tiver um acompanhamento nesse sentido, ele pode, mesmo que ele entenda da estrutura tributária, ele não vai estar caminhando. Então, essa perspectiva, obviamente, para a estrutura governamental é interessante, porque ela vai estar fazendo o seu processo de arrecadação, né, como sempre desejou, né, em toda a estrutura, mas cabe a gente aqui do lado de cá, já que se estabelece dessa forma, se organizar, porque a gente pretende que o negócio seja continuado. Então, tem gente que leva todas as situações como problemas. E eu queria deixar aqui como lema da nossa conversa, Harrison, que problemas eles não vão existir nesse processo se depender da gente. E sim desafios. E os desafios, eles servem para gerar oportunidades. Porque problemas a gente destrói tudo, acaba com tudo e não vai resolver nada. Quando a gente enxerga como desafio, a gente minimiza os problemas e gera oportunidades. Por exemplo, hoje, confesso para você, é complexo para uma pessoa que não entende falar de tributo. É complexo falar de uma reforma tributária, mesmo que o discurso seja a simplificação. Agora é o seguinte, quanto mais complexo for, se você se dedicar, vai se tornar oportunidade, porque você vai se tornar uma referência. É por isso que os profissionais da contabilidade têm que enxergar como um ponto positivo, porque poucos vão conseguir, de fato, chegar a esse ápice. Ou então, vão demorar de chegar nesse ápice, porque anteriormente a gente discutia de uma forma bem incipiente, sem saber ainda como é que as coisas iam acontecer. Hoje já se tem um desenho, mesmo com possíveis ajustes que ainda vão ter, mas a gente já tem um desenho. E a parte prática vai começar a partir do ano que vem, e a gente vai perceber que aqueles que se adiantaram, que estão buscando, estão trabalhando, vai não só gerar oportunidade para o seu negócio, mas vai contribuir para que os empresários possam também fazer, usufruir de todo o benefício que a reforma possa, de uma certa forma, trazer para a gente. Ô, Dedeco, e é interessante falar contigo porque a gente nota que você e aí a sua história de vida, ela reverbera bem tudo que você é hoje, né? Além de um grande contador, que já foi nosso presidente do CRC Bahia, também é um empresário. E é interessante a sua visão holística, porque você não apenas entrega ao seu cliente balanços, você entrega a ele soluções. Então, quando você bota o cliente dentro de um aconchego fiscal, um aconchego de RH, um aconchego de fluxo de caixa, ele fala, velho, esse contador que eu achava que era apenas para me entregar DARF para pagamento, ele é o meu conselheiro. De repente, a visão que tem de você não é visão de um cara que entrega números apenas frios, documentais, mas um cara que enxerga um negócio e pode ajudá-lo naquilo que o empresário é fraco. Às vezes o empresário é bom para vender e comprar, mas ele é péssimo na organização fiscal, de fluxo de caixa e com os fornecedores. E aí serve aqui de grande motivação para os demais colegas contadores. A importância de um contador sai um pouco dessa casinha, desse redoma da contabilidade pura e simples. Eu sei que é complexa, mas sobretudo para essa visão de um aconchego para o seu cliente, dando-lhe mais do que ele lhe contratou. E aí, os honorários serão reverberados com certeza em outros números. Harrison, eu tenho feito palestra pelo Brasil falando muito sobre a questão do novo cenário, o novo modelo de mercado. O modelo de mercado ele requer hoje acolhimento. O seu cliente ele não quer a estrutura burocrática sendo entregue apenas. Ele quer entender o valor que tem por trás de tudo isso. Quando a gente fala de reforma tributária, nós estamos em um momento de um avanço tecnológico incrível, onde as IAs também estão tomando conta. Enquanto algumas pessoas têm medo das IAs, medo do avanço tecnológico, eu estou aqui feliz da vida. Por quê? Porque hoje, não só na contabilidade ou em outras profissões, a tecnologia vem tomando conta, né, de parte das atividades repetitivas. E se você puder automatizar o máximo possível, automatize. E as pessoas estão achando que vão tomar conta, espaço de outras pessoas, mas não. Você vai automatizar as atividades repetitivas e vai lhe sobrar tempo para que você possa pensar mais, ser mais estratégico. Então, baseado no que você está fazendo, está falando aí, eu quero entender como vai ser aplicada a reforma tributária na prática. Mas quem tem que executar são os sistemas, os softwares que estão sendo preparados, as empresas foram contratadas para isso. E aí eu vou utilizar da estratégia para trabalhar com planejamento tributário. Aqueles mais tranquilos, a gente aqui na nossa base, trabalhar com diálogo com o cliente e encaminhar. Aquelas mais complexas, estou precisando de uma ajuda, a gente fazer, eu e você, Edson.
Profissional da contabilidade, profissional do direito, por que não? Sentar para poder fazer um estudo maior. Então, eu acho que a gente precisa disso. Maravilha. Então, vai abrir espaço para mais parcerias. Vai abrir espaço para que a gente possa se fortalecer, para que a gente possa trazer o conhecimento como base, para que a gente possa pagar imposto de uma forma legal, com uma redução saudável no processo e planejar para que a gente possa melhorar a nossa rentabilidade e os resultados futuros. Concordo plenamente. E André, puxando um pouco do gancho logo do início da sua fala, você falou de números do Sebrae, falou da quantidade de empresas que fecham, pequenas empresas. O Brasil, salvo engano, o número de empresas que ultrapassa a Simples Nacional é na casa de 80%. Mais ou menos isso. E a reforma tributária, ela veio como um sistema que, olha, a gente não vai mexer muito no Simples, é para empresas que já pagam PIS, COFINS, ICMS e ISS quase que por fora. Mas a gente percebe que o Simples Nacional está sendo afetado de um modo, eu diria, brusco, de um modo absurdo. Imagine você, se estiver na sistemática dentro do Simples Nacional com os novos impostos, você nem acumula crédito e só passa o crédito na proporção do que paga. Se você faz o regime do cálculo por fora, você vai ter a carga tributária alta de 27%, 28% e passa o crédito integral. Então imagine agora a gente falando de empresas pequenas, ou da padaria, ou das coisinhas pequenas, até de escritórios também de contabilidade ou de direito. E eu não sei como é que vocês, profissionais da contabilidade, e que tem nichos, né? Tem contadores que ficam com nichos de empresas grandes, outros de empresas pequenas. Mas eu não sei como é que esse Simples Nacional tá pegando os contadores assim de calça curta, tá? O que é que você acha, André? Acha que tá ficando complexo demais ou vai entrar dentro do sistema, vai diluir? Eu sei que 26 é logo ali, mas 27 já acaba aí, já entra a CBS. Não sei como é que você encara a categoria em relação ao Simples Nacional, amigo. Na realidade é um assunto muito delicado, porque quando se trata da maioria que serão afetadas, então você acaba vendo que vai ter uma movimentação intensa e os cuidados específicos para esse regime de tributação. Então é o seguinte, quando se trata do Simples Nacional, foi um regime que foi criado para poder viabilizar, né, a continuidade, inclusive, dessas empresas. Agora, todo mundo fala que o Simples é simples, mas o Simples não é tão simples assim, né? Ele tem uma complexidade. A única coisa que é simples mesmo é você pagar, nesse exato momento, vários impostos em uma única guia. Mas, assim, o estudo dele é complicado. Quando se trata de compra de fora do estado, ele já entra em outra perspectiva. Por exemplo, você compra fora do estado, paga uma antecipação parcial aqui na Bahia e você não se apropria desse crédito. Então, acaba sendo mais caro comprar de fora. Aí, a ideia é motivar você a comprar internamente. Olha como já começa a mexer em todo esse processo. A reforma tributária, ela vem, a gente não pode esquecer que aqui eu não estou fazendo juízo de valor, mas existe análise dos dois lados. Existe o lado do governo também, que ele precisa estruturar a arrecadação dele. Inclusive, eu aproveito para abrir um espaço aqui, mas eu não vou me detalhar, a não sei que o nosso entrevistador aí abre esse espaço depois, mas, assim, nós não somos preparados para ter uma educação fiscal. Então, assim, quando a gente fala em tributo, a gente já briga logo, corre, medo, reclama. Né? Por que isso? Porque a gente acha que tributo está arrancando dinheiro da gente. A logística, a situação, ela é muito outra, no sentido de a gente não ter o retorno devido para esse processo, que a gente não para analisar e discutir a pauta de uma forma mais assertiva. Mas, quando você trata a questão do Simples, a gente vê que esse nível complexo aí precisa ser muito estudado. Inclusive, é algo que está chegando agora. Os profissionais da contabilidade estão começando a absorver por agora essa situação, portanto que está tendo muitas capacitações falando quais os impactos que vai ter a empresa do Simples, e muitos achavam, como assim impacto? Essa mudança? A parte por dentro, por fora? Então, assim, Harrison, analisando de um modo geral, é de junho para cá que eu estou começando a discutir e a ver essa questão do Simples Nacional. 2016 é logo ali, mas ainda vai ter muita gente no início do ano se adaptando a essa modalidade e vai continuar ainda por um bom tempo. Agora, sim, o sistema, eu estou assim, pensando, não vou dizer que eu estou preocupado, mas eu estou ansioso para ver como é que os sistemas de contabilidade, os sistemas periféricos vão trabalhar para adequar nesse regime de transição, que vai ser calculado parcialmente para um lado, parcialmente para o outro, vai ter que ver essa questão do Simples, você vai fazer uma escolha para poder fazer o cálculo. Então, assim, vai acontecer, mas não adianta de nada acontecer, mesmo os sistemas resolvendo essa complexidade, se um profissional da contabilidade entender o formato para poder saber a melhor forma de conduzir junto ao cliente. Então, assim, é algo novo,
é algo um pouco complexo, mas eu acho que a longo prazo vai estar pacificado. Nós temos, interessante, que ao lado dessa reforma sobre o consumo, nós tramitamos também uma outra reforma sobre a renda. Sim. E já teve uma pequena reforma sobre o patrimônio, tributando aeronaves e embarcações, melhorando a progressividade do ITB ou do ITCMD. E, ao mesmo tempo, agora está no Congresso uma discussão sobre a reforma do imposto de renda. Então, se a gente tributa demais o consumo, eu quero ouvir de você se você acha que a reforma do consumo ela vai reduzir a regressividade, se vai ser melhor para o povão. Por exemplo, no sentido de que pode ser que nós temos a cesta básica, aquela cesta nacional ampliada, alguns itens ficaram de fora, mas a carne entrou para gerar o IBS e CBS zero. Então, Dedeco, eu quero ver de você a primeira reforma do consumo, se você acha que vai ser melhor para a população, que você vai melhorar, realmente reduzir a regressividade. E depois nós temos essa mudança aí da tributação do imposto de renda, que esta é muito boa, porque dando isenção para quem ganha até R$5.000, isso é maravilha. Mas a gente não sabe se o Brasil tem... Porque assim, é tanta coisa para a gente falar, porque quando você reduz o imposto de renda na pessoa física, é para majorar na distribuição de dividendos de quem é sócio. Mas, sobretudo, a taxação das pessoas jurídicas já está em 34%, a gente não está reduzindo. Então, meus amigos, viver no Brasil nos últimos anos, na área tributária, a gente não tem tido folga um só minuto. Nós temos a reforma do consumo e agora a reforma da renda. Então, para a população, André, e tratando já dos impactos à população, você acha que a do consumo é boa, é melhor? E aí já trago uma outra que complexifica mais ainda o debate. E a reforma do imposto de renda também é boa para a nossa população? Rapaz, que pergunta, viu? Deixa eu falar para você um negócio. A reforma tributária, ela traz para a gente tantas variáveis que é difícil você cravar o que é bom e o que é ruim. Primeiro que a reforma tributária, quando chegou logo todo um processo, um projeto que foi aprovado na Câmara e foi para o Senado, foi feita uma fila lá no Senado. Os setores da economia. E isso é natural, não é um problema não. Cada um vai defender o seu, assim como a gente quer defender o nosso. Olha, mas por que isso? Vamos melhorar. E aí começou a ter os remendos. Então, quando você vê os setores da economia tendo algumas particularidades, alguns ajustes para poder equilibrar o processo, você percebe que vai ter produtos que vão chegar no consumidor final, uma perspectiva vantajosa e outras não. Então, vai ter algumas situações da cesta básica bacana, mas vai ter outras não. Então, isso vai acabar, Redson, direcionando o seu consumo para o que se refere à sua renda. Então, assim, se eu tinha um padrão, talvez eu não consiga seguir. Talvez eu consiga, mas vai depender muito como é que vai se estabelecer na questão de formação de preço. Pra você ter uma ideia, por exemplo, hoje, sem a reforma, pode ter uma empresa que adquira produto sujeito ao regime de substituição tributária, que esteja lá no anexo, que tem que fazer a antecipação total e tem que aplicar o MVA. Imagine, a legislação diz qual é o percentual que eu tenho que ganhar. Eu não tenho liberdade. Ele diz para mim, ó, isso aqui é 120%. E aí, na hora, você botar menos, você pagou imposto em cima de mais. Uhum. Só que o que eu quero dizer com tudo isso é que o empresário vai repassar. Então, quando ele repassa, isso o consumidor final que vai pensar, esse produto é caro. E muitas vezes ele tem que ser inteligente e quebrar a cadeia, por isso que ele está indo para os atacadões da vida, para não deixar chegar lá no bairro dele. A questão agora é que os atacadões já estão chegando no bairro, aí já facilitou um pouco o processo. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que a gente não crava, mas a gente vai ter algumas situações de relatividade, vai depender de como as coisas vão ser construídas após, de fato, todo o processo de implementação. Agora, tem um ponto importante. Poderíamos, sim, trazer, não vou dizer cravar, mas trazer uma linhagem mais tendenciosa para que vai ser bacana ou não, quando tiver a tributação do consumo e a da renda mais alinhada. Por exemplo, quando falar da renda, a gente sabe, que todo mundo discute isso, você sabe muito bem, que a estrutura da tabela progressiva, ela demorou muito tempo para se atualizar e até hoje não está atualizada, mesmo você elevando a faixa de isenção. Eu nunca me esqueço que quando a isenção era R$900, o salário mínimo era 150, eram 6 salários mínimos isentos. Hoje, 6 salários dá R$9.000 e a isenção está em 2.227, indo para 2.900 com a última alteração. Então, imagine, 9.000 nós seríamos isentos se o tabela da progressividade do imposto de renda fosse atualizada de acordo com o salário mínimo. Entendo. Olha, você foi perfeito aí. Olha a análise que a gente vai trazer agora.
Se a faixa de isenção aumenta, significa dizer o quê? Mais dinheiro sobrando para o consumo. Vai ter uma parcela que não vai desembolsar e eu vou poder consumir mais. Maravilha. Então, mesmo que haja um aumento do preço, mesmo que haja arrecadação equilibrada do governo, olha como vai estar alinhando, eu vou ter a capacidade de pagamento. Então, esse alinhamento é fundamental. E ainda tem outro, que eu vou provocar aqui um pouquinho. O incentivo para que as empresas possam contratar. Porque hoje as pessoas, muitas não têm renda, ou têm uma renda pequena, porque empreende de uma forma incipiente, ou o aumento do desemprego atrapalha o processo. Então, eu defendo muito a questão da desoneração da folha de pagamento para viabilizar que outras empresas possam contratar pessoas, possam ter mais empregos formais para facilitar a renda, e facilitando a renda a gente vai pulsar para o consumo. E aí, se a gente pulsa para o consumo, as empresas vão produzir mais. Se vão produzir mais, enxerga aí, Harrison, eu não vou ter que majorar o meu preço para ter um retorno, porque eu posso ganhar escala. Então, a discussão não está só no âmbito tributário, está no âmbito gerencial, empresarial e econômico de todo o país. Então, a partir do momento que Harrison, empresário, vende 2 produtos, é uma coisa para ele ter. Outra coisa, ele vende 10. Então, ele consegue construir com um custo fixo 10 em vez de 2. E ele consegue ganhar escala. Então, se ele baratear um pouco, eu vou ter condições de comprar. Então, perceba que mesmo com a estrutura da reforma tributária, com alguns produtos que, porventura, tenham um valor majorado, porque vai acontecer, gente, inevitavelmente. Não adianta te dizer, vai baixar todos os preços, vai melhorar para todo mundo. Não, é um equilíbrio porque tem todos os interesses. É por isso que nós, que não temos educação fiscal, tem que ter cuidado. Porque tem que entender que o Estado precisa de arrecadação. A nossa discussão aqui é outra, a discussão é o retorno. Mas nessa perspectiva, aí eu resumo o processo. A questão do consumo está se estruturado? Beleza. Agora tem que alinhar a questão da renda, porque a gente vai ver a tabela progressiva, e tem que alinhar também um projeto para as empresas poderem contratar e gerar mais renda para ver se circula a economia. Obviamente, com as devidas proporções, porque você sabe que se uma variável dessa vai muito para um lado, você destampa a outra. Então, a questão da taxa de juros, inflação, é um equilíbrio. Aí os grandes vão se resolver. Mas é interessante que André conseguiu conciliar as 4 bases da tributação de uma forma muito coesa. A gente tributa a renda, tributa o consumo, tributa o patrimônio e tributa a folha de pagamentos. Então, André está falando que se você reduz a tributação na renda, sobra dinheiro para consumir mais. Consumindo mais, a gente pode gerar maior empregabilidade, mais pessoas precisando trabalhar para produzir. Daí que, se vier o casamento da tributação da folha com a desoneração, esse ciclo pode implicar no crescimento do nosso PIB, porque é péssimo você não poder contratar porque os encargos são muito altos. É péssimo você não poder consumir porque a tributação no consumo é muito alta, e é péssimo você não ter renda, porque quem ganha menos, a renda se volta toda para o consumo. Quem ganha mais um pouquinho, a renda vai para investimento e vai para patrimônio. Então a gente já está tributando mais no patrimônio, melhorando a tributação no patrimônio. A renda a gente está resolvendo agora. O Congresso está acabando de discutir a tributação da renda, a questão de tributação de dividendos, o limite da isenção da tributação de dividendos, o aumento do limite da isenção do imposto de renda e a tributação sobre o consumo, que é o que a gente está tratando aqui agora. Inclusive, né, André, com aquela ideia do cashback, que era a ideia original de você devolver o dinheiro do tributo para as classes mais necessitadas, mas não deu para fazer amplamente. Isso vai ficar só nas concessionárias de energia, telefonia e botijão e coisas do tipo. Mas maravilha, meu doutor. E aí, André, a gente entrando agora na área sua, que é da contabilidade empresarial. E aí os contadores, eles estão aí todos os dias analisando e estudando. Eu, dia desse, eu tive um podcast com o nosso Felipe Guerra, que você me apresentou lá no evento que você coordenou do nosso CRC Bahia. E eu notei que Felipe Guerra tem uma comunidade enorme, mas milhares de contadores que o seguem, porque quase todos preocupados com os impactos para a contabilidade. Você, que já foi o nosso presidente, e tem, assim, eu diria, cacife para ser presidente nacional, tamanha, eu diria, você tem um carisma muito grande, você tem uma forma diferente de tratar com o seu próximo, com os contadores que são do mesmo time. Como é que você está enxergando aí, meu querido André,
Eu lembro que uma palestra sua que eu assisti na Universidade Estadual de Feira de Santana, você demonstrando, e você acabou de falar, o quanto que a informatização, o RPs da vida, o quanto que isso ajuda a reduzir o trabalho burocrático do contador e ele vai se centralizar em algo mais inteligente. A reforma tributária ela já tem a apuração pré-assistida. O governo já vai lá previamente dizer no seu conta corrente de crédito e débito, durante o mês você antecipou o tributo tal, os fornecedores fizeram isso, os pagadores fizeram isso, compensação disso, então vai ter uma pré-contabilidade. Como é que você está encarando aí a reforma tributária e no seu nicho aí da contabilidade, meu amigo? Estava conversando com um cliente hoje, né, a respeito do cruzamento das informações aí da Receita Federal, né? Eu não era nascido ainda, mas me disseram que o imposto de renda você entregava num formulário que você preenchia com letra de forma, que tinha uns quadradozinhos e entregava presencialmente na Receita Federal. O tempo passou, você passou a entregar no disquete. Quem não lembra pode pesquisar aí, bote no Google, você vai saber o que é disquete. Depois no CD. Depois começou a forma online, mas você tinha que baixar um emulador para envio, que era o ReceitaNet. Depois busque aí, porque é história, tá? E depois não precisa mais de ReceitaNet. O interessante é que agora, você com o gov.br no nível que foi pré-estabelecido ou certificado digital, você consegue trazer sua declaração pré-preenchida. E a Receita Federal já sabe de tudo, né, que está acontecendo dentro das suas devidas proporções e alinhamentos que ela tem com as instituições e fontes pagadoras, para você se resolver com terceiros, caso a informação que ela tenha, você julgue que não seja verdade. Olhe em que nível nós estamos. E vai chegar um momento que ela vai mandar a declaração de que você confirma sim ou não. É mais ou menos isso. E é isso aí mesmo. A coisa está caminhando para isso. Eu acho que você vê todas as profissões e setores da economia estão caminhando para esse processo e a gente precisa se adaptar. E aí eu trago a palavra-chave. Todas as profissões, aí eu trago especialmente a contabilidade, precisa nesse exato momento ver a oportunidade de se adaptar ao cenário, porque ele é dinâmico. Antigamente, tudo ocorria na geração X. Você nascia, vivia e morria dentro da mesma geração, no mesmo esquema, no mesmo ciclo. Hoje não. Você nasce, vive e morre em gerações diferentes, com dinâmicas diferentes. Os processos são diferentes. Tudo muda. Em 10 anos, muita coisa mudou, Então, percebe que hoje os profissionais da contabilidade vai precisar se adaptar. Essa é a palavra de ordem. Não existe o ruim e o bom, o certo e o errado. Existe você se adaptar ao cenário para continuar forte nisso aí. E esse adaptar, ele diz respeito a você se restabelecer, reformular os seus processos na área da informatização, os seus processos no âmbito gerencial, operacionais e de rotina, para que você possa ter um trabalho mais de consultoria estratégica. E nesse processo de revisão, que a gente percebe todo, vai fazer com que você diminua, inclusive, o custo de conformidade, com uma coisa que a gente discute muito, e discutia de forma muito intensa, o custo de conformidade que se tinha para manter a estrutura tributária ok dentro da sua empresa. E eu digo que isso é importante, porque eu vou dar um exemplo básico aqui. Se você compra uma TV e ela fica ruim, se você leva para uma pessoa consertar na autorizada, você tem ali um delay, você tem um tempo, fica chateado, comprou, consertou, bem que consertou depois. Mas se antes da venda você investe em custo de qualidade, você evita esse desgaste. Então sua marca se fortalece, você indica para as outras pessoas, você caminha e vai desenvolvendo bem. Então, quando eu falo de custo, o custo é inevitável. Então, você vai diminuir esse custo para poder ter a conformidade e evitar justamente que o seu fluxo de caixa sofra uma sangria para as instituições financeiras, para o próprio fisco, com multa, juros, coisas que você venha pagar posteriormente. Então, essa conformidade vai fazer com que você caminhe bem. E eu trato isso como uma grande oportunidade. Veja isso como desafio. E a oportunidade está em você automatizar cada vez mais para poder desenvolver. Agora é o seguinte, a automatização não é substituição do ser humano. A automatização é você incluir as atividades repetitivas, que eu acho que na nova geração agora é essa. Ninguém está disposto a ficar fazendo a mesma coisa o tempo todo. Isso já gera um desgaste e quem tem que fazer isso são as máquinas e aquelas pessoas serem preparadas para um melhor gerenciamento e fazer com que a sua empresa ela tenha uma maior arrecadação com novos projetos. Doutor Dedeco, você acha que com essa mudança os profissionais de contabilidade vão inclusive melhorar sua precificação em relação ao trabalho a ser exercido, meu amigo?
é uma grande dificuldade, não, um grande desafio, na realidade, né? A gente percebe que a precificação hoje, como não existe uma estrutura tabelada, é isso, aquilo e tal, e até porque é subjetivo, né? As empresas Isso, têm volume rapaz, maior, menor. a OAB coloca uma tabela atualizada para a gente mensalmente e o CRC nunca pensou nisso, André? Não, até porque é complicado, assim, né? A gente tem essa via de mão dupla. Por exemplo, eu vou cobrar um valor por uma empresa do Simples, mas tem empresa do Simples que emite uma nota no mês, não tem funcionário e fatura até um valor relevante, porque tem um contrato com a única empresa. Mas tem uma outra, que é um supermercado, que tem produto e vende todo 400 mil mês. Agora, o volume de trabalho é muito grande. Então, falta a gente, pelo menos, ter um parâmetro. Então, o que acontece? Os profissionais da contabilidade precisam ser capacitados para precificar. Aí vai ter que levar em consideração todas as variáveis, a variável custo, a variável mercado, porque a gente pensa que o custo ele é fundamental para a formação de preço. E aí eu posso trazer aqui, mesmo sendo contrariado por muitos, que o custo não é fundamental, ele é importante. O fundamental é você entender de mercado. O que dá preço ao mercado? Então, assim, a OAB, por exemplo, fixa, estabeleceu. Então, não existe um mercado agressivo com relação a isso. É só todo mundo cumprir o que está ali. Só que na contabilidade você pode cobrar de um salário mínimo a 2, a 3, a 4, a 5, a 10, a 50. Vai depender do volume. Então, o custo importante mas se o mercado está cobrando menos, o que cabe ao profissional é ver por que está cobrando menos. E muitas vezes o pessoal pensa que é o aumento de honorários e não é. Na realidade, ele investiu em tecnologia e ganha escala. Então, é mais ou menos isso. Então, na realidade, essa questão da precificação é um desafio, não tem para onde correr. Muitos colegas nossos ainda precisam ter um grande alinhamento com relação a isso, para analisar o mercado, para analisar os custos, analisar as parcerias, onde você pode estar reduzindo custos nessa parceria com aquele tipo de empresa, analisar as questões tributárias. Eu mesmo consigo aumentar meus honorários quando eu faço planejamento tributário e o meu cliente vai pagar menos tributo. E quando ele fala assim, não é a sua função, eu digo, mas eu estou trabalhando aqui de uma forma diferenciada para você e eu garanto que tudo que você vai economizar, eu só preciso só de um percentual, porque o resto é tudo seu. E eu vou continuar nessa sequência aqui. Então, assim, eu acho que quando você entrega valor, Edson, você consegue formar preço bem. Eu acho que o grande problema é a entrega. Você é um cara renomado, sabe muito bem disso, e quando você vai prestar um serviço, você consegue agregar produtos e o pessoal não vai reclamar porque você entrega valor. Então, você não entrega apenas uma petição assinada, você entrega um planejamento estruturado. Isso aí que está importante. E na área da contabilidade, a gente precisa não só entregar o que vai tratar da conformidade. A gente tem que entregar valor. Aquele contador, ele não me manda para mim o imposto apenas, ele não manda só uma obrigação acessória apenas. Ele me diz se eu estou bem tributariamente, se eu estou pagando menos imposto, se estou de forma legal, se isso vai ter um reflexo lá na frente, e ele se preocupa com a continuidade da minha empresa. Eu acho que isso é fundamental, quando você entende o negócio do seu cliente. Perfeito. Então, assim, antigamente, de fato, com a estrutura muito mecanicista, não permitia ter tempo para que você pudesse entender o cliente. Você sabe a importância que tem de entender o cliente para que você possa caminhar com os trabalhos. Porque a gente tinha que fazer entregas com prazo. Hoje, com a situação mais automatizada, vai fazer com que você entenda a logística e a atividade do cliente para entender as particularidades. Perfeito. Porque a reforma tributária vai trazer algumas particularidades ou outras. A gente precisa entender para poder saber como é que vai dar o direcionamento correto. No curso de Direito, a gente não tem aula sobre o sistema nosso, PJE. A gente não entende aula sobre protocolo, a gente não entende nada de muita coisa técnica. E aí os advogados saem sabendo fazer uma petição, lendo tratados, mas talvez não saem com essa visão, eu diria, de como vencer na vida. E você, como professor universitário e também com um grande contador que está à frente de tantas demandas, você consegue, eu não sei como é o curso de contabilidade, normalmente na universidade estadual, se isso você consegue impingir nos seus alunos essa mentalidade, André, ou ainda eles ficam
à beira do caminho, se perguntando, conversando com seus botões, como fazer, dificuldade para abrir meu escritório, como captar meu primeiro cliente. E você que já foi presidente do CRC, você tem aquela... Eu via tantos eventos que você fazia, normalmente com os jovens, interiorizou diversos eventos, a gente viajava pelo interior da Bahia, dando palestra e capacitando. Há uma dificuldade na graduação, André? Ou a graduação da contabilidade já é um pouco mais atualizada com esses temas? Você tem uma parte prática, mas ainda é incipiente. Por isso que a gente incentiva o estágio, a gente incentiva que você possa buscar já a sua linha desde o início do seu curso. Se não tiver 2, 3, 4 semestres, Maravilha. você para poder estar trabalhando. Agora, sim, a gente tem um trabalho diferenciado, que é entender a realidade do outro e fazer com que ele não desmotive por causa disso. Porque às vezes ele chega assim, tem muitas pessoas dizendo que não aprende e eu não vou conseguir abrir escritório. Não, gente, tem que pensar para frente. Maravilha. A minha mãe é uma pessoa que malmente sabia ler, escrever, mas era dotada de sabedoria. E ela trazia uma coisa para mim muito interessante. Ela assim, tente, que a única certeza de você não conseguir algo é se você não tentar. Se você tentar, você pode não conseguir. Mas a possibilidade de sucesso era se você tentasse. Então, tem que tentar. Maravilha. E eu vi que tem coisas na vida que eu não consegui, mas a maioria que eu tentei, eu consegui. Maravilha. E aí tem uma parte que ela trazia, sabe o que é? Sobre a utopia. Um dia ela falou para mim, você está preparada para ouvir isso hoje de mim? Eu digo, o quê? A sua mãe que não sabia ler e escrever. Maravilha. Aí ela perguntou, o que é utopia? Eu falei assim, utopia é uma coisa que não existe, e aí a gente fica querendo acreditar, mas não existe. E aí ela, e se eu disser para você acreditar na utopia sempre em sua vida? Eu falei assim, eu não vou acreditar, minha mãe. Se não existe, ela... Deixa eu falar uma coisa para você. Vou fazer de conta que a utopia é 10. E se você acreditar na utopia, é capaz de você chegar no 9. Porque o 10 é utopia. E se você não acredita, você chega no 4. Então vá mais longe. E sabe o mais interessante? Tem coisas que você pensa que é utopia e que de fato ela não é utopia. Só você que acha. Então eu trago isso para o dia a dia. Se você acha que aprender na prática, porque a faculdade não ensina, aproveite o que é que ela tem para oferecer e corra atrás do restante, que você vai ser um excelente profissional. Maravilha, maravilha. Fechamos aqui com chave de ouro, meu querido André, tá? Eu até ia falar assim, quais palavras você poderia dar para os nossos jovens contadores que estão aí preocupados com a reforma tributária, mas essa palavra final da sua mãe foi muito lindo, tá, gente? A utopia, ainda que você não veja com seus olhos reais, acredite que para todos nós aconteceu assim, né, André? A tua história Sim. É uma história de que a utopia te levou mais longe. A minha história também é a história de que a utopia nos trouxe até aqui. E é isso que a gente deseja para todos vocês que estão nos acompanhando, contadores, empresários, advogados. A reforma tributária está aí, muito complexa. Vai ser você chegar desde cedo agora, bebendo água limpa. Você vai tirar dúvidas que talvez outros concorrentes podem ainda não saber, tá bom? André, eu lhe agradeço do fundo do meu coração, sabe que eu tenho um apreço muito grande por sua pessoa, uma admiração muito grande e feliz pelo seu tempo, pela sua amizade e pelos sábios conselhos aqui que você deixou para o nosso povo, tá bom? Muito obrigado, Regis. Eu estou muito feliz, satisfação enorme poder participar desse momento, esse bate-papo aqui. Espero que tenha utilidade aí junto àqueles que vão acompanhar, né, essa discussão, essa fala e que todos possam ser sensibilizados em saber que a reforma tributária está aí. A gente não vai reclamar da reforma e sim trabalhar para que a gente possa fazer bons frutos nesse negócio aí, tá bom? Maravilha. Nos veremos em vários debates ainda dessa reforma que em 2033 ela está sendo implementada aí. E a você que nos acompanhou no nosso podcast, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu tempo. Falamos hoje sobre reforma tributária, impactos mormente para empresários e contadores. E se você quiser saber mais sobre os temas voltados ao direito tributário e repercussões em outras áreas, siga-nos que sempre tem coisa boa para você. Meu amigo Dedeco, um grande abraço. Fica com Deus, meu irmão. Abraço. Tchau, tchau.